Muito obrigada, pessoal. Então, boa noite a todas e todos. Nessa aula Panafricanismo, Negritude, o Teatro Experimental do Negro, eu tenho a honra de receber aqui para conversar com vocês, junto comigo, o professor Tiago Cairu. Eu vou ler o resumo curricular que ele me mandou, que é para vocês perceberem a riqueza da trajetória, né, do nosso convidado aqui, que eu também eu participo um pouquinho da história da vida dele, mas e admiro muitíssimo, né? Já vou ler aqui para a gente ver. Tiago Cairu é mestre em ensino de História pela Unifesp, rapper, especialista em educação e relações étnico-raciais, pesquisador e idealizador do curso Baobá, Fortificando as Raízes, coordenador do Núcleo de Combate ao Racismo na organização Zuma Luma, professor de História na Rede Estadual de Ensino de São Paulo e na rede particular no Colégio CISOL Panambim Bilingual School. Então, a gente tem aí um profissional aí com várias possibilidades e várias aberturas, né, que está aí fazendo uma reflexão bacana. O texto do Kabengele Munanga, é um texto excelente, né, uma reflexão excelente, muito usada. Porém, infelizmente, tem um problema sério de edição. Não sei se vocês repararam que no final do texto tem um parágrafo que tinha na página anterior. É como na hora da edição duplicou, né? Então a gente não consegue muito ver o desfecho, o final do texto. Mas eu vou tentar aqui complementar e apresentar isso para vocês. Não, todo mundo estranhou e eu também, porque eu conheço essa pesquisa de ver o Kabengele falar e tal. Mas aí, quando eu fui ler, eu fui ver, eu também pensei que eu estava doida. Não, o que vocês sentiram é o que eu senti, fiquem tranquilos. Então, gente, esse texto do Kabengele Munanga, à época, ele vai fazer algo interessante. Mas o Gustavo já tinha feito isso bem antes, tá, gente? O texto do Kabengele, ele é bem depois desse artigo, né, do Kabengele, é bem posterior ao material do Gustavo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ele vai datar o panafricanismo como a experiência que vem, né, dos negros das Antilhas e dos Estados Unidos, marcado pela experiência religiosa protestante, né, que olha para a África como a terra, o continente do povo negro, assim como a América seria o continente dos indígenas e a Ásia seria o continente dos amarelos. E esse processo de retorno à África, ela tem um sentido político muito importante. Nessa primeira geração do panafricanismo, do final do século XIX até os anos 20, que é a ideia de que a América não nos pertence, né? A gente veio para cá na condição de descendente, os nossos ancestrais vieram para cá na condição de escravizados, somos descendentes de escravizados, não temos lugar nessa sociedade, então a gente precisa voltar para a África. Mas, graças a Deus, como a história não é uma linha reta, a gente está lidando com conflitos e acomodações o tempo todo, há uma voz que discorda disso, que é a voz do William Du Bois. O Du Bois vai dizer que não, a terra do negro é a terra onde ele constrói a sua experiência. Ele diz isso no início do século XX. Então, ele começa uma importante ação política de valorizar, usando recursos da história bíblica, né, porque era melhor usar a história da Bíblia do que a história da escravidão, da servidão. Mas a gente sabe que essa escolha pela Bíblia produz também uma escolha identitária, que tem um papel mobilizador muito importante, mas como a gente viu na aula passada, nem sempre dá conta da diversidade da experiência social dos negros nas Américas e muito menos na África, né? Então a gente vê o problema do panafricanismo como um discurso que é construído externo à África. Quando o panafricanismo vai se tornar uma experiência nacional, regional, a gente vê os problemas que isso vai ocorrer, que vão ocorrer. Por que esses problemas vão ocorrer? Esses problemas vão ocorrer porque é um negro imaginado fora, não é a dinâmica das sociedades e das pessoas. Então, isso dá uma série de conflitos. No entanto, panafricanismo e negritude seguem como
ideologias, propostas mobilizadoras que empoderam e garantem na rapidez, na qualidade do discurso que um processo de valorização, de autoestima do ponto de vista político, como chamou o Kabengele relacionado ao pan-africanismo, e do ponto de vista intelectual, quando vai falar do negritude. E aí ele vai mostrar que essas ideologias, do ponto de vista prático, ou seja, das relações, da cultura material, vai produzir inúmeras coisas. E no Brasil, vai produzir, do ponto de vista cultural, a experiência belíssima. Desculpa, gente, eu moro num prédio altamente barulhento, então vocês de vez em quando vão ouvir barulhos aí que não era para vocês ouvirem, mas tudo bem, barulho de sirene, criança, faz parte, né? A nossa situação aqui. As crianças eu até gosto, o pior é a sirene. Mas voltando aqui. Mas, assim, a gente, nesse raciocínio, o que eu queria dizer para vocês é isso, que quando essa experiência se torna prática, ela produz milhares de histórias. E uma dessas histórias que ele vai escolher é do Teatro Experimental do Negro. E é muito emocionante quando você lê o texto, e é verdade, porque eu lembro isso de relatos dos mais velhos da minha família, que teatro, até a criação do Teatro Experimental do Negro, não era um lugar para a população negra. Quando a população negra entrava no teatro, em grande parte, era para fazer serviços gerais no teatro. Mesmo os círculos operários, a população negra não frequentava os círculos operários, os teatros dos círculos operários, era pouca adesão da população negra, né? Também não estou dizendo com isso que não haviam negros que participavam das produções teatrais, musicais do início do século. Haviam. O próprio Grande Otelo, ele vai começar a carreira dele antes do Teatro Experimental do Negro. Porém, o Teatro Experimental do Negro ele tem uma proposta política de empoderamento, de valorização, de dar papéis de protagonistas para atrizes e atores negros. Foi uma coisa até que eu falei à tarde. O feminismo negro ele é inegavelmente muito importante. Mas essas mulheres atrizes, elas ganham um protagonismo importantíssimo na história do teatro experimental do negro. E a gente precisa recordar que é uma coisa que eu até falei para a Denise, quando a Denise começou a trajetória dela de estudos aí de monografia, de que o movimento feminista é um dos movimentos das mulheres, mas não é o único movimento de mulheres. Né? Na história, a gente tem ações femininas, organizações femininas, reivindicações femininas extremamente importantes. O feminismo é uma forma poderosa de transformação, de luta, de protagonismo feminino, porém construído no final do século XIX em diante. Né? Então, é uma experiência que não tem 200 anos na nossa vida mais recente. E isso é importante da gente pontuar. Então, o Kabengele vai fazer um exercício de exemplos, né, do que acontecia no Teatro Experimental do Negro, que ele vai comprovar, tanto pelo discurso do Abdias, quanto pelo discurso, né, dos próprios atores envolvidos, o quanto que o Teatro Experimental do Negro era a ideia de afirmação de um negro intelectual, de um negro forte, de um negro que era capaz de fazer um diálogo de protagonismo com a sociedade brasileira. E aí eu desafiei o Tiago, porque eu fui da banca de Tiago e já fui professora dele na pós-graduação. O Tiago ele vai fazer um mestrado que, para a minha geração, é uma novidade muito grande, e para o meio acadêmico também. Ele vai fazer um estudo da história dos coletivos negros. Para vocês que são mais jovens, o coletivo é uma coisa daí, todo dia. Está no Instagram, está no Facebook, né? Está em tudo quanto é lugar. Mas é uma grande novidade, porque eu sou da geração do movimento negro,
que as lutas eram coletivas, era muita gente, coletivas no sentido de muita gente. Então, era muita gente na porta da Assembleia, era a marcha. A gente estava onde? Na marcha, no teatro, na Assembleia, né? Nos grandes cursos de mobilização, nos protestos, construindo monumentos do Zumbi pelo Brasil inteiro. Então, tudo nosso era grande, nacional, a luta, né? Então, era tudo com muita gente. Isso, e com o passar do tempo, surge essa experiência dos coletivos, que são incríveis, né? E que se chamam coletivos até só de duas pessoas. Aí isso eu fiquei, mas isso é coletivo desde quando? Isso é dupla, né? Ele não, isso é coletivo. E aí isso é muito interessante, porque deu um certo choque geracional. Eu fui ler a tese dele porque eu fiquei provocada, né? E aprendi horrores. Então, eu propus um exercício que eu vou passar para o Tiago, em que ele vai trazer as questões que estão no texto do Kabengele, como eu acabei de falar agora, já direcionando para o mestrado dele, que é uma grande riqueza. Tá bom, pessoal? O texto do Kabengele, a gente também vai retomar na nossa atividade integradora dos 2 turnos, semana que vem, que é a palestra sobre comemorando os 100 anos da Ruth de Souza. Ruth de Souza é um grande nome do teatro experimental do negro, né? Que dá um grande impulso à valorização da mulher negra artista, que está pensando esse país. E aí eu tenho um depoimento sobre a Dona Ruth. Dona Ruth foi uma pessoa a gente no Rio chamava ela de Dona Ruth. Dona Ruth foi uma pessoa que marcou assim, a minha juventude, porque era raro nos anos 80 ter jovens negros na universidade pública. E eu lembro que ainda era ditadura, né, quando eu estudava, o Largo de São Francisco, no Rio, que era o prédio da UFRJ, né, que tinha um curso de História, ele era um local de manifestações, de protestos, de estudantis imensos e tal. E aí, em torno dali, tem teatros, cafés, bares. Então, a Assembleia Legislativa não é longe, a Câmara de. É um prédio que está entre a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, teatros, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, ali, então, onde eu estudava, como dizia no Rio, a chapa ferve, né? Então, ali era fervura o tempo todo, houve estrelado o tempo todo, ou seja, tudo acontecendo ali o tempo todo. E eu lembro, na minha juventude, da gente sair e dar de cara com o Brizola, porque o Brizola ficava numa daquelas ruas em que eu esqueci o nome, que dava caminho à Rua da Carioca, que era a rua que tinha o famoso Bar Luiz, que ele adorava o Bar Luiz. Então, a juventude do PDT ia tomar cerveja com ele, mas ele também convidava os outros. E eu lembro uma vez que ele olhou para mim e falou, vamos? Eu falei, não, Brizola, alguém tem que trabalhar, né? É sexta-feira, meio-dia, vocês vão encher a cara e eu preciso trabalhar. Eu já era professora, né? Alguém tem que trabalhar nessa situação aí. E ele ria, né? E uma figura que a gente via, porque a gente fazia muitas atividades culturais e tal, que a gente via entre Cinelândia e Glória, a gente via a Dona Ruth. A Dona Ruth morava ali na Glória, no comecinho da Glória, e ela conversava com todo mundo. E quando ela sabia que a gente era da universidade, ela virava e falava assim: ah, você faz que curso? Então, e eu era uma jovem negra que fazia história, então ela adorava, ela conversava comigo, e eu gostava tanto de ficar com ela, porque ela era da geração da minha avó. Eu gostava tanto de conversar com ela, que ela tinha um cachorrinho, eu passeava com ela e o cachorrinho só para poder ficar o máximo de tempo possível perto dela. Isso quando eu tinha tempo, né? E Dona Ruth me perguntava pelas aulas, como é que eu estava estudando, se eu estava me empenhando, que eu tinha que valorizar, que era muito difícil um jovem negro, nos anos 80, gente, na plena ditadura, né, final de ditadura, fazer universidade, então foi muito legal. E aí eu tenho um amigo que é dessa época, que é o Júlio, que vai dar palestra para vocês na semana que vem, que fez um doutorado lindíssimo, premiado, louvado, sobre a trajetória da Dona Ruth.
né? Então, essa nossa aula integradora da semana que vem é uma homenagem à Dona Ruth, né? E a gente vai fazer numa plataforma externa, que é o Zoom, que cabe até 500 pessoas. E para questões de segurança, eu vou pedir que todos vocês se inscrevam, mesmo vocês sendo da disciplina, para a gente poder garantir a segurança na entrada, tá? E para quem não preencheu o formulário, a Samira está passando agora o formulário para vocês, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai de novo ver essa discussão do Cabenguele, o Teatro Experimental do Negro, porque virou um texto, né? Clássico. Eu digo assim, se por um lado hoje o meio acadêmico está mais complexo e tem uma hipercobrança de determinadas coisas, por outro lado, essas supercobranças levaram a um padrão de qualidade, de melhoria das publicações científicas, né? Mais cuidado de revisão, edição, né? Então, esse tipo de problema que a gente viu no texto que vocês leram não aconteceria mais recentemente, por exemplo, né? Então, assim, as coisas têm também a sua serventia, né? Por mais difícil que elas sejam. E aí eu quero passar a palavra para o Tiago, que vai ter um tempo aí de 40 minutos, uma hora e pouquinho, para conversar com a gente sobre esse texto. Em alguns momentos a gente vai abrir para dialogar e fazer essa reflexão que eu convidei ele a fazer. Serão os coletivos negros hoje uma nova ação prática desse pensamento panafricanista e da negritude? É a pergunta que eu fiz para o Tiago, tá bom? Então, a palavra é sua, meu querido. Seja muito bem-vindo ao nosso curso e ao turno noturno. Quem puder, gente, deixar o seu vídeo aberto para a gente ver o rostinho e fazer interação é muito legal, tá bom? Obrigada. É com você, Tiago. Boa noite a todos, todas e todes. Eu peço licença aí para chegar nessa aula. Licença a todos, todas os iguais, os mais velhos, os mais novos, aos nossos ancestrais, aos orixás e divindades que nos guiam e nos cuidam aí. Eu sempre gosto de falar que eu sou uma pessoa de terreiro, né? Então, terreiro de candomblé e umbanda, por isso não posso deixar de lembrar a importância, né? E ressaltar de novo. Falei isso à tarde, vou falar agora. A importância da professora Patrícia, da sua pesquisa, da sua caminhada histórica, que é muito importante. É muito importante a gente manter essa referência, né? E saudar as pessoas enquanto elas estão aqui, estão presentes com a gente, porque isso é uma herança ancestral nossa que a gente precisa manter viva, né? Então, e aí deixar nítido, né? Eu chamo a professora Patrícia com todo o respeito de pelo carinho que a gente tem, né? Pelo afeto e pela amizade que a gente construiu aí nesse tempo. Bom, e aí a colocou para mim esse pequeno desafio, aí eu mandei no final de semana, eu falei, estou costurando com alguns autores aqui, tanto que eu usei na dissertação, quanto que eu venho fazendo algumas leituras, ela falou, não, bacana, legal. Então, eu vou puxar aí esse carretel por esse caminho que eu pensei, mas como a Pro falou, a gente troca, conversa e é mais nesse sentido mesmo. Olhando para o que o Kabengele colocou, né, o que ele escreveu, diante de tudo que a professora Patrícia já trouxe, como vocês já vieram observando e analisando aí, né, dentro dessa caminhada na disciplina com ela, algumas coisas são importantes, algumas chaves de leitura são importantes a gente ter em mente, que assim, o Kabengele, ele vai fazer uma observação, ele vai fazer uma análise aí, nessa perspectiva do teatro experimental do negro, a partir dessa análise das convergências e divergências que tem
entre panafricanismo e negritude, né? Quais são as aproximações, quais são as intersecções que se faz para chegar até o teatro experimental do negro, e o que o teatro experimental do negro ele dispara, né? Ele é um precursor de algumas coisas, mas aí a gente precisa dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção, né? Pontos importantes que o Kabengele traz são os conceitos dentro de panafricanismo e de negritude que vão fazer uma retomada, né? E aí ele olha como um ponto de conversão, de ideias aí que vão para o mesmo caminho, que é a retomada de uma perspectiva de africanidade, uma perspectiva de tradição, né, que a gente fala, né, que a gente hoje usa muito no movimento, né? É manter a africanidade, é retomar a africanidade, e ele vai apontar isso, né? Olha, são teorias que falam algumas linguagens um pouco diferentes, mas elas abrangem um mote que é um mote, não vou dizer único, mas central, né? Um mote central, um ponto central, que é essa vivência de tradição de matriz africana, e ele vai pontuar principalmente aí os escritos do Du Bois, que vai trazer essa africanidade na visão panafricanista, não pensando nesse retorno mítico a uma África, né, a uma África idealizada, a uma África um tanto, entre aspas, utópica, né? Porque quando se olha pela perspectiva religiosa dentro do panafricanismo, há um quê de um pouco de utopia, né? Um retorno. E aí a gente tem experiências, como a professora Patrícia colocou, né, de forma muito precisa, as experiências na prática elas vão demonstrando algumas divergências por conta da dinâmica histórica vivida, né, do momento histórico em que vai sendo vai sendo feita essa tentativa da teorização ser colocada em prática, né? Então isso vai fazendo com que o panafricanismo e a negritude eles vão ganhando um corpo que é um corpo um pouco diferente quando a gente passa a analisar com critérios mais contemporâneos, vamos dizer assim, né? Então a gente passa a ter um olhar um pouco mais acurado para poder entender essa dinâmica. Numa outra linguagem que a gente gosta de usar, então o papo começa a ficar outro, né? O papo começa a ficar outro a partir do momento que a gente observa que essas teorias têm pontos extremamente cabíveis e que são importantíssimos serem disseminados da forma com que foram disseminados para a sua época, porque isso vai agrupar e agregar pessoas, né? Vai Lembrar chamar... que esse discurso surge no auge da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, no auge das guerras coloniais, em que os povos africanos estão sendo controlados e explorados, e no auge da Guerra Civil Americana, em que a população negra sofreu imensamente, né? Então, nesse contexto tão árduo para a população negra, essas ideologias mobilizadoras, afirmativas, e que garantiam essa possibilidade, né, do negro se sentir colocado no mundo ocidental como protagonista, elas têm um papel muito importante, só que elas não podem ficar engessadas, esse é o problema. E segundo, não existe o mesmo negro universal o tempo todo na história, né? Esses processos estão o tempo todo se transformando. Robson, o que você pode acrescentar para a gente sobre isso? Eu adoro ouvir o Robson Cardoso falar comigo. Aproveitar que eu vou ter 10 semanas com ele ainda, quero ver ele falar. Depois o Robson está seguindo aí para outros caminhos, mas eu queria ouvir o Robson. Fala, Robson.
Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Então, achei bastante bacana aí o texto, né, que o Kabengele trouxe para a gente essas ideias de africanidade que o Thiago está falando aí. E é isso, essa conexão que ele faz, eu achei bem bacana, professora. Esse panorama, né, de pontos históricos distintos ali, né, lugares distintos, mas que todos estão reivindicando justamente essa visibilidade, né, de direitos do povo negro, não só dentro de África, mas também nos universos coloniais que a gente tem, né, enfim, dentro do texto senti algumas limitações ali também, né, essa questão da Ruth de Souza, por exemplo, que você trouxe mais cedo, eu senti um pouco de falta, né, nessa abordagem do teatro experimental, mas também fiquei pensando se isso não seria abordado, né, em outros momentos ali do texto, que esse finalzinho deu essa bugada ali mesmo, né, e acredito que o Kabengele também tem essa referência aí, né, então queria aprofundar mais ali nessa investigação dos escritos dele mesmo. E a gente vai ver o debate sobre isso feito, né, pelo Júlio na semana que vem, de uma forma bem mais completa também, né? Mas o que eu quis, depois de uma aula muito teórica, que foi a aula do Gustavo, trazer para uma experiência prática. Como é que a gente observa isso no espaço, no tempo, não sendo uma experiência de Estado, mas sendo uma experiência através de um movimento social, por exemplo, né? De um movimento de atores, de intelectuais, que é o que a gente está vendo aqui. Raquel Cristina da Silva, o que você pode também acrescentar para a gente aqui no nosso debate? Obrigada, Robson. Oi, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, Sim. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Não, eu achei o texto muito bom. E o que eu tive a sensação é que essa questão, eu não sei se faz sentido, mas que essa questão dessa consciência de negritude, essas coisas todas, foi um elemento agregador do próprio movimento, né? Então, eu percebi que eu acho que ele tentou dar ênfase nesse movimento, e como isso aconteceu nos outros dois movimentos, para dar ênfase em como eles na própria forma de agregar mesmo. Então, foi uma coisa presente nos três, digamos assim. Eu não sei se faz sentido isso. Mas eu percebi que porque geralmente falava-se separados, panafricanismo e negritude, tanto que eu dei separação. No meu próprio curso, ele é panafricanismo, negritude e panarabismo. Por quê? Porque eles são próximos, mas não são a mesma coisa. Né? Então, por isso que eu quis pontuar as diferenças. Né? Vamos ver aqui. Felipe Gomes de Luca, apesar de tudo, você consegue falar? Abre o microfone aí, se você puder. Oba! Oba, que bom ouvir sua voz. Então, sobre esse texto do Kabengele, essa apresentação inicial do Tiago, o que você pode estar conversando com a gente? Bom, na verdade, o texto, não sei, ele tá bem colocado ali, né? Ele é realmente bem interessante, professora. Eu fiquei mais nessas questões em relação a esse contexto geral, né, perdão, desculpa, professora, só um minuto, que tá complicado aqui, rapidinho. Samira, você levantou a mão, pode falar. Foi sem querer, mas eu posso falar alguma coisa. Eu gostei do texto. Eu gostei do texto, dessa primeira parte, né, que eu não consegui ler tudo para a aula de agora. Mas o que eu achei interessante é que, assim, vendo todas as aulas e fazendo essa crítica também ao pan-africanismo, de saber que é um movimento, tem muita base cristã, eu acho que eu comecei a pegar uma certa desconfiança, né? Mas eu acho que lendo esse início do texto do Kabengele, ele traz muito, tipo, realmente do contexto, no momento em que tinha toda uma comunidade branca e científica, né, falando que os africanos não tinham bagagem cultural nenhuma, né? Eu acho que essa afirmação deles de que sim, a gente tem uma bagagem cultural e
ela também vem do Ocidente, eu acho que isso é interessante, né? No momento que eles não tinham isso, e eu fiquei pensando também na questão de no momento em que isso chega a ser um pensamento, né? Parece que para chegar a ser um pensamento tem que chegar a ser um pensamento de um escritor, né? Eu fiquei pensando tanto de gente que talvez tenha pensado nisso, né? Tenha pensado nessa questão de, sim, a gente tem bagagem, sabe? A gente tem uma bagagem cultural, a gente tem tudo isso, mas para se chegar nesse pensamento tem que muitas vezes chegar e passar pela academia, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, nesses pensamentos que talvez ficaram perdidos, né, para trás, que ninguém realmente viu, que tinha gente, assim, pensando que, de repente, as pessoas tinham uma bagagem cultural africana, ou não, né, não necessariamente africana. Fiquei pensando um pouco nisso, assim. Não, o pan-africanismo ele é bastante desafiador. E o que eu acho legal nesse texto do Kabengele é que, ao apontar uma experiência prática, você pega essa coisa gigantesca e consegue focar no local, que é o tema do nosso curso. Pan-africanismo, negritude e panarabismo, a dimensão local. Porque é na dimensão local que a gente consegue operar e fazer muita discussão, viu, Samira? É bem por aí mesmo. E eu vou perguntar para a Giovana. Giovana, a gente está falando aí dessas aproximações do pan-africanismo, da negritude, dessa dimensão do negro político, do negro intelectual. O que você está achando aí dessa discussão, Giovana? Fala aí com a gente. Giovana Maria, pode abrir o microfone. Oi, Giovana. Alô? Acho que ela caiu. Riara, você está online? Riara? Tá. Volta a palavra para o Tiago. Vai, Tiago, pode continuar. É interessante a gente observar isso, né? Como o Kabengele ele vai puxando esse traçado histórico da negritude do panafricanismo, olhando para a perspectiva de como o teatro experimental do negro vai fazer um rompimento, assim, um rompimento não, ele vai fazer vai extrapolar para fora da teoria e trazer para uma prática, né? Como a Pro acabou de falar, é observar como essas idealizações de uma retomada de uma consciência de historicidade anterior à colonização, as contribuições humanas que a africanidade, que os povos africanos trazem para o mundo, e fazer uma modificação prática, né? Uma modificação prática no seu meio social. Pode continuar, Tiago. Acho que fechou o microfone sem querer. Eu cliquei Você sem querer. fechou seu microfone. Ai, tô me autopodando, aí não dá. Auto-boicote não rola. Então, o que o Abdias vai fazer é, assim, dentro do que o Kabengele traz, o Abdias ele vai propor esse extrapolar de uma contextualização teórica e colocar na prática dentro da sua própria realidade, na sua realidade histórica, no seu momento histórico que está sendo vivido ali. Então, a gente está pegando aí o Brasil na primeira metade do século XX. A gente sabe, né, como historiador, a gente percebe e entende que os resquícios da escravização, eles ainda estão muito fortes nesse período, né? E ele vai pontuar o seguinte, né? Tem uma entrevista dele no YouTube, eu não lembro agora o título, eu acabei esquecendo de pegar de novo, mas assim, ele foi, quando ele pensa o teatro experimental do negro, ele vai pensar nessa figura do negro que é apresentada, né? E aí pensando, gente, que eu estou falando a figura do negro no masculino como generalizador, mas não por distinção. É hábito, eu vou tentar me corrigir melhor aqui. Mas ele vai olhar para a população negra e ver como ela está sendo representada, né? Então, tem a questão do blackface, que uma pessoa branca se pintar de preto dentro de uma característica estereotipada
numa ideologia extremamente pejorativa de uma reflexão a partir da população negra, né? Ou seja, é o olhar colonial colocado ali e a figura do negro colocado de uma forma pejorativa e extremamente sem futuro nenhum ou sem passado nenhum, no caso de nós que estamos analisando a história aqui, né? E aí ele questionando as pessoas, ele pergunta, né, o que vocês acham da gente, eu estou pensando em construir aí um teatro experimental do negro, e as pessoas pontuam para ele, falam, mas Abdias, meu, esse negócio do negro aí, irmão, melhor não. E aí, conforme ele foi ouvindo esses apontamentos, ele fala, olha, então, se é exatamente por conta da palavra negro que vai causar incômodo, é exatamente isso que eu vou fazer. Porque é essa movimentação que a sociedade precisa ter para perceber o quê? Que a retomada da humanidade para a população negra, ela perpassa de forma extremamente necessária pela sua contextualização enquanto um povo descendente de africanos que tem uma história antes do período da colonização. Então, assim, as possibilidades que o indivíduo, que a pessoa negra tem dentro do teatro experimental do negro é uma reflexão, principalmente ali do Abdias do Nascimento e do Guerreiro Ramos, que eles vão pensar e olhar a partir das vivências que eles têm, e olha como é isso, né? Das vivências que eles têm, da troca teórica que eles vão fazendo no meio acadêmico e pensando a sua prática e pensando a descolonização de um processo cultural e artístico, para trazer para o ser humano negro a sua retomada da humanidade numa perspectiva que é fora desse embranquecimento que é colocado para a população. Então, eles vão... o que o Kabengele ele propõe é o teatro experimental do negro, ele sintetiza a ideia central da negritude e do panafricanismo, que é o quê? A retomada dessa perspectiva africana perspectiva africana na diáspora, ou que a gente classifica hoje como afrodiaspórica, né? E dentro dessa perspectiva, olhar para as práticas de retomada do indivíduo como o sujeito da sua própria história. E aí eu quero falar algo muito importante. Esse olhar de retomada, encontrar essas africanidades, indícios, sinais, pensamentos, sentimentos, vestuários, comportamentos, instituições, escritos, literatura, intelectualidade, tudo isso em parte pode ser favorecido por instituições, por heranças que são evidentemente ainda trazidas de África, mas passa também pela nossa elaboração íntima, passa também por escolhas nossas, passa também por aquilo do que a gente acredita e sente que é essa herança africana, aí é a negritude entrando. Passa por essa elaboração intelectual do que eu sinto, acredito, faço, de que possa expressar esse meu sentimento sobre a África, sobre o meu empoderamento, sobre a minha identidade. Então, isso se torna um campo vastíssimo de criação, vastíssimo de possibilidade, que faz com que surja o teatro experimental do negro. O teatro experimental do negro não existe na África. O teatro experimental do negro ele é construído intelectualmente, culturalmente, a partir da minha relação que eu estabeleço com aquele continente e com as pessoas, e com o meu cotidiano, e como eu leio a minha situação social e política. Entenderam? Então, ele mostra essa possibilidade de um fortíssimo dinamismo para os movimentos sociais e culturais intelectuais também, desse período, né, dos anos 50 e 60, que foi essa tradução
do panafricanismo na experiência teatral aqui no Brasil, do Teatro Experimental do Negro, que foi uma revolução, gente, de fato, realmente foi. Contigo, Tiago, contigo. Eu quero trazer aqui um trechinho do Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias, né? Tá na página 113 aqui, que é onde ele apresenta essa intersecção do teatro experimental. Assim, a gente olha com a chave de leitura do teatro experimental do negro, mas ele traz aqui a experiência educacional, a experiência pedagógica, né? Que a arte, que a cultura traz a partir do momento em que essa retomada, essa reconexão, né? Essa reaproximação do indivíduo negro, da pessoa negra, com a sua herança africana, ela fazer essa modificação e trazer isso para a sua realidade do momento que ela está vivendo. Né? Então, pensando nisso, e antes de eu ler o trecho, o Abdias ele vai dar continuidade, ele e o Guerreiro Ramos vão dar continuidade a um processo que já tinha sido iniciado por outras organizações negras, e aí eu trago o Clóvis Moura para conversar com a gente, que ele vai falar exatamente isso. Né? O negro, ele é um organizador desde sempre, com organizações mais fortes, mais frágeis, mas um organizador desde sempre. Então ele vai falar das irmandades, vai falar dos quilombos, vai falar das escolas de samba, vai falar dos clubes negros, da imprensa negra brasileira, vai falar também dessa construção social pautada na africanidade. Né? Então ele vai dizer, olha, a gente sempre se organizou, mas essas organizações, dependendo de onde elas estão, elas são mais fortes ou mais frágeis, porque tem um sistema trabalhando em cima e pressionando essas organizações. E aí, no Dialética Radical do Brasil Negro, ele vai dizer, olha, tem uma hierarquização social, que é uma hierarquização social de padrão social, de classe social e de etnia. Então, essa padronização, essa hierarquização, ela vai se configurar na sociedade. E a população negra, ela vai reagir de forma radical num radicalismo que ele vai variar, que não é só um radicalismo de ir lá pegar o branco, socar na cara, ou então pegar o pé na porta, enfiar, porque as populações negras, dentro de cada uma da sua condição social e do período histórico que ela vive, ela vai se organizar da forma que consegue e vai fazer os seus enfrentamentos da forma com que fica mais viável para a sua manutenção de vida, inclusive. Né? Então, porque aí é uma consideração minha, né? Dentro do que a gente vem pesquisando, que é assim, Sim. Não dá para a gente ser radical do ponto de vista de ser no embate a todo momento. Por quê? Porque isso também nós permanecemos sendo estando numa condição de fragilidade social. Então é isso que o Clóvis Moura vai dizer. Ele vai dizer, olha, essas organizações elas tiveram as suas vou falar com as minhas palavras aqui, nos grifos meus do que o Clóvis Moura falou, a gente tem que ter malandragem. A gente não pode ficar moscando. A gente tem que caminhar conforme a rota, mas a gente precisa ter sempre atenção e ver formas de ir lidando e escapando desses entraves que a sociedade branca, dentro da concepção de branquitude, que é uma forma de pensamento de exploração da população negra, então não é branquitude do sentido só de melanina, né, da falta de melanina, mas sim uma forma de pensamento. E isso, o Abdias ele vai deixar nítido no genocídio, onde a educação ela se entrelaça
dentro dessa perspectiva de retomada de humanidade e produção de enfrentamentos, né? Eu vou ler aqui rapidinho. O sistema educacional funciona como aparelhamento de controle nessa estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino brasileiro, primário, secundário, universitário, o elenco das matérias ensinadas como se executasse o que havia previsto a frase de Silvio Romero, constitui um ritual da formalidade e da ostentação das salas da Europa e mais recentemente, dos Estados Unidos. Se consciência é memória e futuro, quando e onde está a memória africana, parte inalienável da consciência brasileira, no currículo escolar? Onde e quando a história da África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo, foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Ao contrário, quando há uma referência ao africano ou negro, é no sentido do afastamento e da alienação da identidade negra. Então, ele vai dizer exatamente nessa perspectiva. Dentro de um ponto de resistência, o Abdias do Nascimento, e aí eu vou começar a trazer para dentro da minha pesquisa, ele está construindo ali uma coletividade negra, pensando numa reestruturação desse indivíduo negro, dessa pessoa negra, dentro da sociedade. E aí o teatro experimental do negro, ele não vai ser só um ambiente de cultura de forma rasa, né? Então não vai só ali para treinar teatro, para ensaiar, para decorar fala e apresentar. Não é só isso. Então, nos entremeios, ali estão pessoas de várias dimensões de culturação e aculturação, de várias dimensões de camadas da sociedade, e que elas vão se encontrar e elas vão se complementar. Então, o que ele vai fazer? O porteiro que está trabalhando ali 8 horas por dia, ele vai sair da portaria, ele que tem até o 3º ano, 4º ano do primário, ele vai estar ensaiando teatro com alguém que está na universidade. E aonde que está a africanidade aí, a retomada da africanidade aí? É o ponto-chave que o Kabengele ele explora no texto, que é a troca. Então, há um momento de troca. Onde é essa troca? Essa pessoa que está na universidade vai ajudar esse porteiro a se letrar para que ele tenha mais conhecimento desse letramento, que é um letramento codificado dentro da branquitude, mas que ele vai aprender de uma forma africanizada. Como? Com coisas que vão fazer sentido para ele. E aí esse fazer sentido para ele vai alterar também o seu modo de ser e estar na sociedade. E aí, o que vai fazendo esse processo? Né? Como sendo uma continuidade do que já era feito nas comunidades tradicionais africanas, em muitas delas, ele vai trazer essa perspectiva para dentro da cidade de São Paulo, ele vai trazer para dentro da capital, ele vai trazer essa concepção de troca, dessa instrumentalização pedagógica que as civilizações africanas elas trazem consigo a grande maioria. A ideia de valores civilizatórios africanos que começa a se consolidar nessa época. E você está trazendo Exatamente. Essa africanidade pelos valores civilizatórios. Incrível. Exato. E Incrível. aí, na forma prática, é que vai sendo demonstrado isso. E essa experiência do teatro experimental do negro, a Zezé Mota, ela tem uma fala que eu também... Gente, me perdoem, eu não trouxe os links, eu prometo que assim que eu encontrar, eu mando para a Pro, ela repassa, tá bom? A Zezé Mota, ela vai falar do contato que ela teve com o Abdias do Nascimento, Abdias Nascimento, na verdade, porque ele corta o do, né? Pensando também nessa prática, né? Ele não vai querer mais usar esse agora me falhou o termo em português, mas enfim,
o do que determina a posse, né, de alguém sobre o outro. Então ele não vai querer mais, Abdias Nascimento. Como ele vai encontrar Zezé Mota e como ele vai trazê-la para dentro ali na fase já final do Teatro Experimental do Negro, que é o quê? Ele encontra numa roda, numa palestra, eu não me lembro agora, ele se interessa por aquela menina que está acompanhada de uma outra amiga, porque ele vê um potencial muito grande, não só artístico nessa menina, mas ele vê um potencial enquanto disseminação dessa ancestralidade, dessa reumanização. E aí ele procura ela, encontra ela na feira, fala, você não é a menina que estava no encontro assim, assim, assado? Ela fala, sou eu. Ele, eu conversei com fulana de tal, você não quer vir para o Teatro Experimental do Negro? Ela fica ressabiada de começo, mas aí ele fala, olha, é importante e tal, ela traz todo esse relato. Que eu quero dizer com isso, né, para trazer para os nossos coletivos? É que essa experiência, ela é uma experiência de resistência a determinados padrões, a determinadas leituras que são feitas a respeito da população negra. Então, quando o Abdias Nascimento e o Guerreiro Ramos eles estruturam o Teatro Experimental do Negro, eles estão colocando a população negra de volta no seu lugar de humanidade, em que essas pessoas elas podem praticar aquilo que elas quiserem dentro da sociedade que vive, mesmo tendo que cumprir o seu papel dentro da estrutura social que ela é colocada. Então, o porteiro que trabalhou lá 8 horas por dia e saiu e foi fazer o teatro, ele está aprendendo a se mostrar dentro da sociedade, a falar, a ouvir, mas ele está aprendendo também códigos de letramento dessa cultura que o exclui. Aquelas pessoas que estão na universidade ali dentro estão retomando um contato, estão mantendo, na verdade, um contato com aquelas pessoas que fazem parte da sua base social. Então, percebe que tem uma troca aí, mesmo que se ele não tivesse falado nada e as pessoas estivessem trocando, estivessem tendo contato umas com as outras, essa troca estaria acontecendo. Então, eu dentro da universidade estou trabalhando com eu tenho um lado ali. Abdias muito forte. Eu procuro sempre nas minhas aulas convidar alunos, não só os da disciplina, convidar pessoas também, que é também o pensamento do Congresso Nacional Africano na África do Sul, né? Para você derrubar o apartheid, né? Para você superar essa segregação extrema, você tem que criar situações em que todos os negros de diferentes situações, todas as pessoas de diferentes situações possam estar juntas, partilhando o que é em comum. Obrigada, Felipe. Que as pessoas possam fazer em comum o quê? A partilha do conhecimento, gente. Eu super acredito nisso, sabe? Até me emociona. Os minicursos, a Samira Denise e o Matheus estão comigo desde quando a gente começou essa trajetória dos minicursos, né? Não sei se vocês estavam no meu primeiro minicurso de junho, que era a Vanessa Rosiles que me monitorava, que foi esse foi o curso dessa temática do panafricanismo que eu dei, e que foi assim, eu nunca vou esquecer, eu dava aula, eu via que tinha uma moça que ela me assistia da garagem da oficina mecânica, e que a última aula que ela não queria perder, ela me mandou uma mensagem, professora, eu vou ter que consertar um carro na hora da sua aula. A senhora não fica chateada se eu estiver debaixo do carro ouvindo a sua aula? E eu via o carro, ela debaixo do carro ouvindo a aula. E tinha alunos e docentes da USP junto com aquela menina debaixo do carro, consertando o carro. Então, o que me deixou muito feliz é que talvez alguns docentes da USP, mesmo da Unifesp, tenham visto a situação de outros jovens pela primeira vez suscitados por uma questão de aprendizado. E eu vi que várias pessoas printaram e me mandaram essa menina debaixo do carro consertando, né? Como também no Artes e Criatividade, que a Samira me monitorou, né? No Artes e Criatividade,
Denise monitorou o Iorubá, que também foi uma experiência maravilhosa, né, Denise? Depois fala aí da diversidade de público que tinha, mas é uma coisa impressionante, gente, é muito assim. E aí o que unia todas as pessoas? A situação de aprendizado. Isso é muito panafricanista, tá, gente? Isso é muito panafricanista. Gente, eu sou panafricanista. Vou fazer terapia amanhã, sou pan-africanista. Vou voltando assim, mas isso é muito pan-africanista. Porque você cria situação de aprendizado para que as pessoas possam estar se construindo coletivamente enquanto negras, se construindo coletivamente como uma humanidade, que é o que eu desejo, plural, que se ama, que se gosta na sua diferença, na sua singularidade, quando está todo mundo junto. Né? Que eu gosto dessa coisa de galera, gente, sempre gostei. Né? Galera digital, galera presencial, eu gosto. E acho que a Denise tem um depoimento que, assim, eu me emocionei demais quando vi o fim do curso de Iorubá, mas como a Denise é uma pessoa mais centrada do que eu, né? Eu vou pedir a Denise, minha santinha. Fala aí, como é que você percebeu essa diversidade no curso de Iorubá? Eu vou fechar aqui meu microfone. Oi, gente, eu liguei a câmera aqui. Então, quem monitorou comigo foi junto a Samira, e o curso de Iorubá é um curso de línguas, né? Então, primeiro ele era diverso nesse sentido, a gente pegou pessoas que não estavam na história, tinha muita gente do curso de letras da Unifesp, mas o principal, eu acho, foi que a Priscila foi muito inteligente em criar uma dinâmica que todo mundo pudesse participar dentro e fora da universidade. O trabalho final era uma produção que tivesse a ver com Iorubá, e podia ser o que a pessoa quisesse, podia ser apresentação de música, podia ser uma comida, podia ser um trabalho de design. Daí teve uma menina que fez uma apostila, teve uma outra que queria fazer uma comida que fosse da região da Nigéria, porque ela fala em Iorubá. Como a gente fez um contato muito próximo, tinha grupo do WhatsApp e tal, eu recebia essas mensagens direto, porque eu era da monitoria, do pessoal perguntando: nossa, mas será que eu posso fazer uma comida? Eu sou lá da Bahia, a minha avó tem uma história que conecta com a aula, será que eu posso apresentar? Então, eu acho que foi o curso com um público mais diverso em todos os sentidos: idade, gênero, localidade, dentro e fora da academia. Foi muito legal mesmo. E Samira, fala aí do Artes e Criatividade, que foi muito incrível. Obrigada, Denise, obrigada. O do Artes e Criatividade, que tinha gente da Maré, do Capão Redondo, que se encontrou no curso, cara. Foi muito massa. Fala aí, Sá. Sim, professora. Eu acho que é uma das características de todos os cursos, né? Não somente do Artes e Criatividades, mas do Iorubá. Todo mundo muito integrado, assim, tipo, trocando muita informação. Eu gostei muito também, queria falar um pouco do depoimento do curso de Iorubá, que eu também gostei muito. Eu acho que eu peguei muito dessa forma didática mesmo da Priscila. Eu acho que isso foi importante para todos os monitores, né? Da questão de deixar o pessoal à vontade também para fazer um pouco do que gosta, do que se identifica. Eu acho que isso é importante, às vezes falta um pouco na academia, né? Eu fiquei até perplexa, assim, que eu, tipo, toquei atabaque e cantei, coisa que eu não faço, geralmente, na frente das pessoas, né, que eu não faço para um público muito amplo, e é isso, assim, eu acho que, para mim, a experiência, isso foi muito, muito importante como professora, mas também como aluna também, né, de ter essa abertura para conseguir mostrar um pouco também, sabe? Mostrar um pouco do que eu gosto de fazer, e eu acho que isso afetou todo mundo, né? Eu acho que no Artes e Criatividades isso também rolou. Sim. Tiago, a palavra é sua. É isso, Pro. A gente parte dessa experiência, né? Eu fiquei observando. É isso, a gente. Vou só abrir um parênteses, né? Por isso que nós sofremos tanto nesse período de afastamento, né? É uma condição de tradição nossa que a gente resgatou e abriu, girou essa chavinha, que é o de estar coletivamente, né? Construir conhecimento coletivo, pensar de forma coletiva as nossas demandas sociais, né? As nossas necessidades práticas, mas que a gente precisa teorizar para dar conta. E isso, o Clóvis Moura fala que a gente faz isso desde sempre. Aí eu vou puxar, pensando nessa de
de alguém que fala, a Lélia Gonzalez também fala muito isso, né? A Lélia Gonzalez, ela traz de forma categórica que a gente não pode se fechar num quadradinho, porque se fechar num quadradinho é uma perspectiva colonial. Então, tanto é que nos textos dela, ela vai beber de várias fontes e vai ser muito pontual e precisa em algumas situações que ela traz. E aí, por que eu estou falando da Lélia? Pensando no MNU, antes, né, MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, ele vai nascer com essa perspectiva também. Né, depois do Abdias, aí o que se faz? Se juntam ali uma média de 3 mil pessoas na porta do Teatro Municipal, aí a gente está marcando, pensando 3 na mil marcação. pessoas, um coletivão, exatamente. Pois é. Aí que a professora Patrícia me pegou, falou, mas como que você tá querendo dizer 0,1% é o coletivo também? Aí é isso, né? A ideia do Movimento Negro Unificado né? O seu estatuto diz, para fazer parte do movimento negro, basta você concordar com o que está, né, dentro da normativa, ter ali de 3 a 6 pessoas para formar um núcleo e pau na máquina, vamos embora. Ou seja, esse fator agregador, né, que a gente está falando aí, eu não tenho que comprovar ali, apresentar um diploma universitário para fazer parte. Tem pessoas que sim, que estão, né, que tem isso, mas tem outras que são lideranças, que se tornam lideranças e fazem a movimentação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que são pessoas do cotidiano. Então, é essa realidade, né? A realidade de quem está num campo da sociedade, realidade de quem está em outro, para perceber que as necessidades da população negra, elas vão no mesmo sentido. Né, olhando para as suas realidades, olhando para as diferenças históricas, sociais que a gente vive, mas criando alternativas práticas a partir do pensamento teórico, mas esse pensamento teórico mesclado às práticas que a gente já tem, que é o campo pedagógico que a gente estava falando que o Abdias e o Guerreiro Ramos eles vão reproduzir lá no Teatro Experimental do Negro. O MNU ele vai fazer isso. Por que o MNU vai fazer isso? Ele vai fazer quando ele pauta politicamente a educação da população negra, pensando nessa história do povo negro como um protagonista construtor da história da humanidade. E aí a gente não está falando de qualquer coisa. Isso é fundamental. Essa geração mais antiga, essa geração pan-africana e essa geração do MNU, que para nós é muito forte, quem vai ajudar a gente a aprofundar e conhecer o pan-africanismo no Brasil é o Movimento Negro Unificado, sobretudo, através dos cursos, o Instituto IPEAFRO, os cursos Sankofa, que eu fiz na minha juventude, porque no meu departamento de História eu tinha uma professora que toda vez que eu levantava meia hora antes do fim da aula para sair, ela dizia assim, você não entendeu que universidade não é para trabalhador? Quando eu levantava, já tinha colega da minha turma que apertava a minha mão, tipo assim, não desista, sabe, assim. E a professora dizia, você vai sair agora para trabalhar? Você não entendeu que a universidade não é para trabalhador? Universidade pública não é federal. E eu ia. Gente, era uma balada só. Saía do IFIX, que era no Lago São Francisco. A Praça 15 era para pegar a barca para Niterói, que eu dava aula. Eu corria. Tinha 19 anos, né? Sempre nos pés. Corria, chegava e não tinha nada de restaurantezinho, barzinho nas barcas. As barcas eram caindo aos pedaços. Eu comendo lá minha marmitinha, guardava, eu dava aula no centro de Niterói, ganhava impulso, corria até a escola, subia o morro, chegava à escola, dava aula, fazia o mesmo caminho correndo, pegava a barca, ia fazer estágio na Lagoa, ia fazer licenciatura na Praia Vermelha. Então, o campus era no centro, o outro era na Zona Sul, e eu morava perto de Duque de Caxias. Então, assim, eu só com 20 anos, né, gente? Porque você aguenta, né? Mais magra, corria loucamente. Mas o que eu quero dizer é assim, a universidade, ela nos dava as costas. Totalmente. Se tivesse um aluno ou 6 alunos, eu lembro assim,
Estava conversando ontem com os meus colegas de graduação. Minha turma de 60 se formaram 8. A turma anterior à minha, de 60, se formaram 10. Não tinha preocupação, gente. Não tinha preocupação de inclusão de ninguém, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo com eles, e que eu já disse, até quando um professor nosso faleceu, eu fiz um pequeno obituário desse professor, que é um professor admirável mesmo, mas que tinha suas sombras. E eu escrevi, eu falei assim, eu aprendi mais com a sombra dos meus docentes do que com a luz que eles puderam me dar, né? Especialmente a buscar ser totalmente diferente deles, sabe? E é isso, e aí era a época em que eu aprendi aonde? No movimento social, mais do que na universidade. Hoje não, hoje está equilibrado, né? O movimento social tem um caminho, a universidade tem outro, e em muitos pontos eles se encontram, né? Mas são linguagens, formas de estar no mundo distintas. Mas eu vinha de um universo de fim de ditadura militar em que não havia o menor compromisso, gente, com ninguém, com pobre, com negro, com rico, com indígena, com ninguém, não havia. O professor era um ser que se sentia superior a todo mundo, né? E a gente estava lembrando, assim, do que a gente passou na nossa juventude, nos anos 80, a gente falava assim, a gente não admitiria que um filho, um sobrinho nosso, passasse por 1/3 do que a gente passou dentro da universidade pública, né? A minha turma não homenageou docente na formatura, só para vocês saberem. Nós não homenageamos nenhum docente. A gente homenageou a secretária do departamento, a Carolina, desse nível, né? O nosso patrono era um desencarnado, o Mário Quintana, que tinha morrido no ano que a gente se formou. Então, a gente precisava de quê? Um desencarnado. Já tínhamos o Mário Quintana para ser o patrono. A gente precisava de quê? De um homenageado especial, que era a secretária do departamento. E a gente não quis Paraninfo. Simples assim. Aí perguntava, vocês não querem Paraninfo? Porque não tem nenhum professor que a gente ache que esteja nesse patamar para ser um Paraninfo de uma turma que começa com 60 e termina com 8. É isso. Né? Aí depois, quando eu entrei na FRJ, pós-reúne, pós-política de cotas, que eu vi aquela juventude diversa e totalmente diferente, né? Todo mundo junto, me deu uma emoção. Eu cheguei a chorar. Assim, a gente não sentava nas cadeiras do Salão Nobre, porque o Salão Nobre ali foi a antiga escola imperial de engenharia. Então, era a sala da formatura da engenharia que era usada. A gente não sentava assim, sabe? Não tinha intimidade com aquele salão nobre. E eu vejo a juventude lá, e fizeram evento em homenagem às Panteras Negras ali dentro, gente. Falei assim, gente, o que é isso? Eu acho que eu sou um fóssil de outra vida, vendo uma vida que eu, sabe, uma outra vida sem ter morrido, né? Eu fui de uma vida a outra sem passar pela morte, porque foi uma coisa muito louca, né? Então, o que a gente está falando aqui nessa aula, a gente está falando de coisas que no Brasil foram extremamente importantes. Com essa história desse racismo estrutural que a gente tem nesse país, essas leituras que essa geração dos anos 60 aqui no Brasil fazem da história social nossa, motivadas justamente por esse olhar de agregar, de unir, foi fundamental. Mas agora a gente vai sair do movimentão para chegar no coletivo de 2. Vamos lá. E que é fantástico, gente. Eu brinco com ele, mas assim, que eu sou falando de pessoa que assim, queria ver a juventude negra, eu ia para a marcha do Zumbi, eu ia para a Assembleia Legislativa, eu ia para teatrão, eu ia para a ABI, mas agora tem outras formas da juventude negra estar junto, que eu acho ótima, que a gente vai ouvir agora com o Tiago, e ele vai fazer a ponte para o texto, que foi o desafio que eu dei para ele. Vai lá, Tiago. Certo. Eu fico bem emocionado quando você coloca essas experiências, porque é isso, né? É exatamente nesse lugar que intersecciona, né? Exatamente nesse lugar que intersecciona. Por quê? Porque esses coletivos negros que eu analisei, né? Que são coletivos negros de quebrada, que é o que eu faço parte, que eu idealizei, né? Que é o Baobá Fortificando as Raízes. E o Malungo, Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, que é do Grajaú,
eles vão fazer esse processo, né? Então, são coletivos. E aí, pensando o que são, que foi o que a Pro me provocou na qualificação e apontou de novo na defesa. Quem são esses coletivos? Por que eles são chamados de coletivos, né? Por que a gente considera eles coletivos? O primeiro ponto é esse, é porque eles são uma continuidade dessa luta, dessa perspectiva de enfrentamento a uma situação que ainda é recorrente, com um formato um pouco diferente, em um contexto diferente também, né? Então, hoje, como a gente vê, né, dentro da Unifesp, principalmente, nós vemos corpos negros de várias as formas, identidades de gênero, identidades sociais, classes sociais, a gente vê. A gente vê um pouco mais na USP, a gente vê um pouco mais, né, de corpos negros ali, de perspectivas, mas, por exemplo, se a gente começa a subir a nota de corte, a gente vai ver que a gradação de cor ela também vai ficando com menos melanina, né? Então, cursos com um aporte financeiro maior, eles ainda vão ser com escassez de pretos e pretas e pretes, né? E o que esses coletivos da quebrada eles fazem, né? O que esses coletivos eles fazem? Eles vão olhar para suas necessidades de forma prática ali e vão beber na fonte da universidade, não vão descartar, né? Não vai colocar, rechaçar o processo de educação universitária. Por quê? Porque beber nessa fonte ajuda a estruturar, teoricamente, as ações práticas para o cotidiano. Então, o que esses coletivos eles passam a fazer? Ah, não tem bibliografia negra? Não tem. Tudo bem, então. Vamos na universidade, vamos entender como se escreve, vamos aprender como se produz, vamos voltar aqui para a quebrada e vamos produzir. E aí, algumas dessas produções são como esta, né? Esse livro aqui é o Procure por Mim na Tempestade, que é do coletivo Marcus Garvey, né? Então, são escritos, são alguns textos que não estavam traduzidos ainda, de discursos do Garvey, que foi feito um processo de tradução no peito e na raça ali, vários dias, passando pelas mãos das pessoas que aí, né, que a gente entende algumas coisas, que foram para a universidade e voltaram para lidar com essa linguagem acadêmica para produzir, mas pensando em produzir algo que circulasse na mão das pessoas. Então, sem recurso foi feito esse material. Então, foi captação de recurso de várias formas, né? Esse livro da Lélia Gonzalez, por exemplo, tem uma produção que é do coletivo panafricanista, né? Então, O coletivo se chama Panafricanista. E aí, se eu não me engano, é isso. Essas produções, elas vão se dar nos vários campos. Então, da produção material, como a produção de formação de extensão para professores, que é o caso do Baobá e do Malungo, né? Então, são coletivos, esses dois coletivos, são coletivos de 3 pessoas. Hoje, o Baobá ele tem 4 pessoas. A Pro ainda fica olhando, imaginando como que é. Nossa, dobrou 100%. E como que essas produções... Por quê, né? As pessoas que vão para dentro da universidade observam essa lacuna, essa falta. E vão dar conta disso aonde? Na própria quebrada. Porque aí tem necessidades, tem desdobramentos que a universidade ainda não dá conta. Por exemplo, na minha época, a gente negava a quebrada. Isso é interessante. Agora não, você volta a quebrada para ver. Isso, gente, é muito legal. Vai continuando aí, Thiago. Sim, é exatamente isso, né? É numa olhada, numa pegada à la Sankofa,
né? Então, é caminhando para frente e olhando sempre de onde está vindo, para não perder o rumo. Então, o que isso vai fazer, né? Esses coletivos, eles vão observar essa situação, vão observar essa lacuna, esse desdobramento que a universidade não alcança, que é o quê? A questão geográfica também. Então, por exemplo, a gente tem no Butantã a USP, mas nós temos pessoas que estão no Grajaú, que estão lá na Pedreira, que estão aqui no Campo Limpo, que se perder o último busão lá, porque a aula estendeu um pouquinho mais, chega em casa 3 horas da manhã, saindo 11 horas de dentro da universidade. Se a gente falar de Guarulhos, então, né, Pimentas para cá são 62 quilômetros. Então, só quem passa essa situação sabe como é. E aí é que está a herança dessas organizações negras, que o Clóvis Moura ele vai falar, olha, essas organizações negras trazem para nós uma herança. O Abdias do Nascimento vai falar, essas organizações trazem para nós uma herança. A Benedita da Silva, ela vai falar isso também. Essas organizações trazem para nós uma herança. Qual é a herança? A herança de se organizar, pensar soluções práticas a partir das experiências vividas para soluções de problemas que estão ali sendo colocados a todo momento, que é o que o Clóvis Moura vai chamar de dialética radical, né? Que ele vai dizer, olha, o radicalismo ele está aí, querem aí grifo meu, né? Querem corpos mortos, querem corpos dentro das cadeias, não querem corpos dentro da universidade, não querem corpos em lugares de decisão, de poder, não querem corpos. Que corpos são esses que não querem? Esses corpos têm uma tonalidade, têm uma etnia e eles têm classes sociais. Então, tudo isso, esses coletivos eles vão observar e eles vão criar alternativas para dentro da quebrada. Então, um curso que é tão qualificado quanto um que está sendo dado dentro da universidade, ele vai ser dado dentro da quebrada, no meio da favela. Ele vai para dentro de um bar, dentro de um sarau, vai fazer uma palestra ali. Esse conhecimento ele vai fazendo a troca. E aí é que tá, aí entra a quantidade de pessoas, né? Isso talvez, aí é um ponto de interrogação para mim também, que a gente não aprofundou isso na dissertação, né? O porquê essa quantidade tão baixa de pessoas. Mas hoje eu consigo observar que, assim, dentro dessa dinâmica que nós estamos vivendo, né, de tudo muito acelerado, muito tudo a toque de caixa também, a facilitação que as tecnologias trouxeram, tudo isso agregou para conseguir que esses coletivos ficassem com quantidade reduzida, mas uma abrangência maior, né? Então, esses cursos que Baobá oferece, que Malunga oferece, que Coletivo Marcos Garvey oferece, e aí pensando numa camarada que eu ia analisar o trabalho dela também, que ela era um coletivo de uma pessoa, a Odara Delê, ela vai produzir, eles vão produzir alternativas. Alternativas para quê? Para que essa retomada de humanidade ela seja feita num contexto atual, dentro do nosso recorte histórico, dentro do nosso recorte social e dialogando com os desdobramentos que a gente tem hoje. Então, nós temos coletivos negros GLBTSQI, GLBT, nós temos coletivos pensando aí a educação, nós temos coletivos pensando a saúde. Então, vai se desdobrar para vários campos e, né, o que eles trazem, aonde está a intersecção, é que eles não vão desconsiderar o conhecimento acadêmico, mas vão entrar com senso crítico e sair com posicionamento mais crítico ainda. Então, é um dedo na ferida, né? Quando eu chego dentro da universidade, com o meu cabelo crespo, dredado, com black, tatuagem e tal, e digo, olha, tá faltando esse autor, tá faltando essa autora.
Por que o coletivo tal que tem um livro XYZ, ele não está na universidade? Aí eu vou para a graduação, eu vou para a pós-graduação e eu estabeleço uma análise sobre eles. Eu estou rompendo espaços, eu tô rompendo barreiras. E à medida que eu rompo essas barreiras, eu não posso permanecer. Aí, o que eu estou trazendo é o olhar nosso enquanto coletivo, né? Eu não posso me adormecer na academia. Eu não posso produzir uma dissertação, uma monografia, uma tese que eu vou guardar dentro da gaveta, pegar o diplominha e pôr na parede, porque isso não faz sentido para a minha coletividade. E aí é que tá, né? O coletivo ele é pequeno na forma organizacional, mas ele pensa a sociedade como um todo e pensa a população preta, africana, afrodiaspórica como um todo. Então, a perspectiva de solução que eu proponho aqui em São Paulo, ela pode ser pega, na minha dissertação ser lida, e alguém no recôncavo baiano adaptar para a forma com que é o processo de racismo estrutural lá. Então, é nesse ponto que faz essa reaproximação do que o Kabengele coloca a respeito do teatro experimental do negro e do panafricanismo e da negritude, que é fazer a retomada da humanidade a partir da perspectiva africana e de matriz africana para a nossa vivência no mundo hoje. Porque os processos de aí, né, olhando uma observação analítica que eu faço, né, observando os desdobramentos e as mutações que esse racismo faz para nos manter no mesmo lugar. Então a gente vai se alterando com o nosso tempo histórico, com a nossa necessidade social, mas a gente vai dando continuidade daqueles que pisaram barro antes da gente. Então, como que eu faria se eu não tivesse a professora Patrícia e o professor Kleber, que tiveram, né, nesse processo meu de construção, para me ajudar a devolver para a minha quebrada uma perspectiva teórica que eu encontrei dentro da universidade. E que ainda assim, sendo uma universidade mais progressista, com um olhar mais amplo, ainda assim eu tenho críticas dentro de uma estrutura, porque ela faz parte de uma estrutura. Né? E essa universidade, ela precisa, e aí eu vou correr sério risco, que eu sempre corro quando eu faço a crítica, mas eu vou tentar fazer de uma forma que fique bem inteligível. Né? A academia ainda hoje não dá conta de algumas demandas que são demandas que resultam de um processo de étnico extermínio, de genocídio. Né? Então, a população indígena, né, ainda não está. O nosso jeito de escrever ele ainda é muito criticado. Aí eu vou retomar de novo a Lélia Gonzalez lá, né, o nosso português, que não é aceito dentro da academia, porque a gente precisa estar. É lógico, né? A gente precisa, pensando na herança que a gente tem, a gente precisa dominar as chaves de leitura e os códigos do outro para poder produzir o nosso. Né? Então, é aí que está essa intersecção. Né? Quando eu comecei a pensar a pesquisa, eu era megalomaníaco, como todo mundo é quando começa uma pesquisa. Eu queria pesquisar todos os coletivos, todas as formações que a prefeitura deu, que o Estado deu. Aí veio o Kleber e falou, vem cá, vamos voltar o pezinho no chão? Vamos voltar com o pezinho no chão, é mais fácil. E aí, se a gente olhar para, por exemplo, que eu cheguei a dar uma pesquisada boa, né, para tentar fazer esse estudo comparativo, que não rolou, e assim, os cursos que eram oferecidos, por exemplo, pela Prefeitura de São Paulo, que foi muito avançada no período do Haddad, com a formação étnico-racial, né, formação de estudos de África e africanidade, eram os mesmos caras que eu estava vendo dar palestra para mim, dar aula para mim nos cursos dos coletivos. Então, eles estavam institucionalmente ali formando pessoas
e estavam fora da instituição, batendo de frente com essa instituição, promovendo cursos que qualquer pessoa poderia ir. Se eu quisesse levar meu pai e minha mãe para ver um curso dessas pessoas, eles poderiam ir, não precisava ter um diploma. Então, é nesse ponto que os coletivos atuais, eles vão interseccionar e vão dar continuidade às lutas e os enfrentamentos que essas organizações negras de maior porte e maior quantidade de pessoas também fizeram. Bom, gente, e tem uma coisa dos coletivos que eu queria te falar, Tiago. E vai chegar um momento que eles vão se multiplicar de tal forma e vão produzir tantas coisas que aí vem a chave da virada. No primeiro momento, as organizações em massa, as marchas, os grandes protestos, dar visibilidade foi fundamental. Agora, o trabalho dos coletivos é trabalho de formiguinha, é uma coisa imensa. Você não controla, o que vai vir de vida e de criatividade, de questionamento aí, é um campo inestimável, entendeu? Hoje você consegue mapear a partir da tua referência, mas depois vai chegar um ponto que vocês vão ter que organizar a associação dos estudos dos coletivos. Vocês vão ter que fazer encontros, sabe? Formar pessoas para trabalhar. E eu já te falei, você precisa fazer essa discussão mais organizada mesmo, fazer censo, ver onde está, o que cruza nesses espaços onde tem mais coletivos, menos coletivos, entendeu? Porque, assim, agora, tipo, está no universo, né? O que foi dito para muita gente está no universo. Então, está, sabe, alastrou, né? A coisa, o potencial transformador disso é muito grande. Isso é uma realidade que a gente vai ver no futuro, né? Ainda mais nesse contexto pandêmico, que foi todo mundo para a plataforma. Então tem que ver como é que esses coletivos ficaram na plataforma, porque agora eles podem pegar muito mais pessoas, né? E a gente aqui ainda está comendo mosquinha perto do que está acontecendo, né? Então eu quero te agradecer, Tiago, porque o teu trabalho me estimula. Ele fala, gente, tem uma força, tem uma vida aí vindo, né? E aí, por isso que eu sempre penso assim, eu tenho que, de vez em quando, sempre voltar nesse curso, do Pan-Africanismo, Negritude e Panarabismo, porque ele é uma possibilidade da gente estar fazendo essa discussão com a história dessas ideologias e, ao mesmo tempo, começar a vislumbrar o que está acontecendo hoje. Que é assim, o fogo alastrou na savana, né? Vai até o fim, então é uma coisa gigantesca. Mas fala, Denise, que você levantou a mão. Na verdade, são dúvidas super pontuais, mas é só porque eu fiquei pensando nisso também, porque eu acabo estudando coletivos feministas ou formas de organização política feminista ou de mulheres, e aí esse assunto me interessa um pouco. Ser pequeno faz com que seja mais efetiva essa dialética, porque se for um coletivo de algumas pessoas em determinada comunidade, eles com certeza vão saber do problema com mais facilidade e trazer o conhecimento de forma mais fácil e efetiva para trabalhar com as demandas daquele lugar. Ou não? Estou pensando errado. Tiago, a questão para você. Obrigado, meu, obrigado. Então, Denise, eu fico pensando assim, eu tenho uma hipótese que eu ainda não consegui aprofundar para confirmar, né? Assim, isso que eu trago de ter sido um facilitador, essa hipótese ela também surge depois da minha defesa, não foi antes não, né? Então, pensando principalmente no que a professora Patrícia e o Delton trouxeram, né? Quem são? Por que você chama de coletivo? Por que isso? Para quê? O que eles fazem? Qual a importância? É a partir dessas perguntas que a gente consegue vislumbrar se essa dinâmica de ser menor é mais abrangente ou não. Só que aí a gente precisa também considerar as encruzilhadas, né?
Quais são essas encruzilhadas? A gente tem uma tecnologia hoje que nós não tínhamos 15 anos atrás, por exemplo, né? 17 anos atrás, 18 anos atrás, quando a 10.639 ela vem sendo assinada, né? Então, é algo que a gente precisa verificar. Aparentemente, tem sido mais abrangente, mas um dificultador que eu percebi, que a minha pesquisa ela comprovou, é o arquivamento da memória. Que eu discuto isso no texto também. Por quê? Nós temos não vou chamar de defasagem, mas uma dificuldade organizacional para manutenção dos nossos registros, manutenção dos nossos procedimentos, das nossas metodologias. Então, às vezes, a gente dá um curso ótimo, cheio de coisas importantes. Terminou o curso, o que sobra é, no máximo, a lista de presença e os certificados. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de sistematizar isso em texto, de guardar isso em locais que não vão ter perda. Então, por exemplo, algumas informações que eu não consegui acessar, tanto do meu próprio coletivo quanto do Malungo, foram de materiais que ficaram em máquinas que ficaram perdidas. Então, pensar que é um acesso grande, é um facilitador, mas tem também os seus percalços, né? E aí, essa pergunta eu vou caminhar com você para a gente buscar uma resposta, né? Se realmente é mais efetivo ou não, porque temos alguns pontos. Eu vou só dar um exemplo pessoal que eu acho que é mais para ilustrar, para ficar nítido a ilustração, né? Eu sou do rap dos 90. Então, a gente, na quebrada, para ler uma informação do que estava acontecendo na gringa, a gente tinha que juntar 3, 4 pessoas para comprar uma revista que falava do que estava acontecendo no hip hop internacional. A gente se revezava, ficava 2, 3 dias com cada um a revista, e a gente absorvia o máximo de informação, passava essa informação para algum lugar e deixava guardado. Agora, com essa ampliação tecnológica, a gente vê que as coisas chegam mais fáceis, mas elas não permanecem tão facilmente assim, né? Então, esse dificultador nosso é um ponto que o que a Pro está colocando, né? Fazer esse mapeamento, ver o que foi feito, o que não foi feito, fazer essa manutenção do registro, é de suma importância para a gente conseguir também identificar isso, né? A efetividade desses coletivos, ela se ampliou com a tecnologia e a redução da quantidade de pessoas ou não, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente vê? A minha hipótese é que sim, ampliou, teve porque os contatos, né? Os contatos e a troca de vivência, ela está mais abrangente. Então, eu consigo ter uma dimensão de como que é um coletivo negro, as dificuldades dele lá no Recôncavo Baiano, lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, a gente consegue trocar essa informação. Mas, quando a gente pensa a nível de pesquisa metodológica, sistematizada, aí a gente passa a perceber alguns entraves desse processo que também é dinâmico, né? Faz parte do nosso contexto histórico e é um marcador temporal também, né? Se 18 anos atrás a gente não tinha essa situação e hoje a gente tem, se 18 anos atrás as posses do hip hop, a gente tinha que sair de onde estava, andar 1 hora, 40 minutos para chegar onde a gente tinha que estar, para trocar informação, para obter informação. Hoje não, está cada um da sua casa e conseguindo se conectar. Mas o que sobra, né? O que sobra não, né? O que permanece de registro a partir disso? Porque se a gente pegar pesquisa sobre o movimento negro unificado, antes dele ser o unificado só, mas contra a discriminação racial, né? MNU-CDR, a gente vai encontrar ali
o estatuto, a gente vai encontrar isso fisicamente guardado com as pessoas. A importância de manter essa memória. Mas hoje a gente tem esse dificultador, né? Esse que é um facilitador e que nos gera um problema a ser resolvido também, a ser pensado, né? Certo. Tiago, o Robson quer fazer pergunta. Robson Cardoso Venâncio. Professor, eu ia perguntar, o Thiago acabou respondendo um pouquinho, que era justamente essa questão dessas novas fontes, né, que vão surgindo, nessas problemáticas, com esse excesso de informação que a gente tem hoje. Fiquei pensando um pouquinho no Malungo, Thiago. Eu sou aqui do Grajaú, enfim, conheço o pessoal do Malungo, já tive bastante contato em diversas atividades. Inclusive, quando eu era vestibulando, né, o Malungo chegou aí no cursinho onde eu estudava, no cursinho comunitário aqui do Grajaú e tal, e justamente trazendo essas temáticas, né, enfim, sobre negritude, sobre acesso à universidade, pessoas que, inclusive, são um pouco mais velhas que eu, né, então adentraram na universidade um pouco antes de mim, né, e trazer esse relato, né, enfim, relatos como a professora trouxe hoje para a gente, né, acho que são coisas que agregam e acabam criando novas fontes, né, cara, para a gente ir estudando como esses movimentos eles vão, dialogando um pouquinho aí com o texto, né, trazendo essa herança, né, do pan-africanismo, da negritude, mas pensando nessa dimensão local, né, nessas especificidades mesmo. Né? Então, acho que é isso, né? A gente tem toda essa riqueza aí de acesso à informação, tem problemáticas, né? Enfim, a gente está vendo essas eleições aí hoje em dia sendo alavancadas aí por meio de fake news, enfim, todas essas coisas aí, mas ao mesmo tempo também se gera dentro da quebrada essas novas perspectivas com heranças ancestrais aí, né? Era mais um comentário. Interessantíssimo, porque o pan-africanismo ele constrói um discurso sobre a ancestralidade, mas ele não diz a última palavra sobre isso. É uma leitura da ancestralidade. A gente tem que ter muito cuidado. É uma leitura da ancestralidade a partir da situação da criação dos Estados nacionais, no final do 19, e da exclusão da população negra, tá? Liberada da escravidão. É por aí que a gente não pode perder as sintonias da compreensão desse processo. Gente, eu vou ter que passar a palavra agora para a Samira e para a Denise, por causa do problema dos grupos de seminário. Mas antes, eu queria que quem pudesse abrir a janelinha, que a gente gosta de janelinha. Desculpa, gente. A gente falando de coletivos, de modernidade, e eu falando de janelinha. Então, eu gostaria de pedir ao Marcos Vinícius, lá de Manaus, nosso querido colega que nos assiste, que ele pudesse falar umas palavras finais do que ele achou da aula, para a gente encerrar e aplaudir o Tiago. Pode falar, Marcos. Ele fala muito bem, eu gosto muito dele. Boa noite a todos e todas, né? Eu adorei assim, a aula, sabe? Pude aprender com a experiência do colega, né? Os relatos que ele deu e muito do que ele falou supriu algumas das lacunas que ficaram para mim no texto, né? Sobretudo na questão do teatro experimental do negro, né? Que é um tema que eu tenho pouco conhecimento e ficou mais claro depois da leitura do texto com a palavra do colega, né? Enfim, eu quero agradecer, eu gostei muito da aula. E é isso, a troca de experiências, né? Que esse contexto, apesar de tudo, está possibilitando para todos nós. Muito obrigado, boa noite aí. Tá certo. Agora palmas para o Tiago, todo mundo da sua casinha. Receba aí com todo o nosso carinho. Pronto. Ubuntu, Tiago, Ubuntu. Palma. Muito bom. Ti, suas palavras finais para a gente. Eu quero muito agradecer, muito obrigado mesmo a todas, todos e todes aí. Pro, brigadão, de verdade. A Pro, ela sintetiza bastante, muito mesmo,
a perspectiva que a gente carrega, né? Tanto dentro de uma perspectiva de fortalecer a gente enquanto produtores da nossa história, né? Que é isso, quando traz os alunos e ex-alunos para participar, para fazer as atividades, isso dá para a gente um gás, traz para a gente uma vontade de estar. Agradecer a universidade, agradecer a vocês que estão aí no suporte, né? Dando a força aí, brigadão. Fico muito feliz, de verdade, estou muito honrado e agradeço a vocês pela paciência, espero que a troca tenha sido produtiva aí.